Vamos virar a página aqui no Bate-Pronto da Jovem Pan para falar do Flamengo. Flamengo que depois de 4 rodadas voltou a vencer no Campeonato Brasileiro. Vitória com estrela dele, Pedro. Marcou um hat-trick relâmpago, 3 gols em apenas 5 minutos e 46 segundos. Um negócio assim impressionante. Flamengo 4, Bragantino 1. E a gente ainda faz aqui a menção honrosa, né? Nesse quesito de hat-trick mais rápido, o recorde continua sendo do seu companheiro de clube, o Bruno Henrique, né? O Bruno Henrique que ele tem esse recorde aí de 3 gols, né? Os 3 gols mais rápidos marcados aí com a camisa do Flamengo. Mas impressionante, por 1 minuto e 44 segundos o Pedro não conseguiu esse feito, né? Não conseguiu o hat-trick mais rápido do Campeonato Brasileiro nos últimos 10 anos. E aí, Mauro César Pereira, esse Flamengo que volta a vencer, Flamengo de olho aí nas 2 decisões, né? Copa do Brasil e Libertadores. Bem, esses números também do Bruno Henrique, né, que aliás tem a melhor marca, que é no 4-1 sobre o Corinthians de 2019, né, 3 gols no menor espaço de tempo, e tem a terceira, que é no 5-1 sobre o São Paulo, no Maracanã. O Bruno Henrique tem só 2 hat-tricks entre os 3 mais rápidos. Eram os 2 mais rápidos dele, agora o Pedro fez um que está no meio dos 2 ali no sanduíche. Dá para entender por que o Pedro era reserva esse tempo todo, porque o cara que jogava era o Bruno Henrique, que é absurdamente um monstro quando joga pelo Flamengo especialmente. Eu achei o jogo de sábado, a expulsão do Luan Cândido no começo, ela foi pertinente, foi justa, né? E ela foi muito boa para o Flamengo, porque jamais o Red Bull Bragantino jogaria como jogou, fechado ali, trancando a sua área, 11 contra 11. Com 10 ele teve que fazer isso, e foi bom, acabou sendo um bom teste, porque foi um pouco parecido com o que o Flamengo vai enfrentar contra o Atlético Paranaense lá em Guayaquil, na final da Libertadores. Certamente, em alguns momentos, vai enfrentar o Atlético muito fechado, marcando ali na sua área, e reduzindo o campo e tentando bloquear as tentativas do time do Dorival Júnior, que criou boas situações. O Cleiton, até a torcida do Flamengo, brinca muito, fala que ele, contra o Flamengo, ele é Neuer, né? Contra o Palmeiras, ele botou a bola para dentro do gol outro dia. Contra o Flamengo, ele faz... É impressionante. Todo jogo, Flamengo, Red Bull Bragantino, esse rapaz tem atuações, assim, excelentes. Ele fez grande defesa no primeiro tempo. Então, acho que esses jogos do Flamengo viraram um teste, né? Então, o que o adversário oferece em termos de resistência ou ameaça à sua defesa? E esse jogo, embora tenha ameaçado pouco, porque tinha um jogador a menos, o Bragantino se fechou muito, então dificultou, o goleiro fez grandes defesas. Eu acho que foi um teste interessante. Outra lição que dá para tirar desse jogo é que o Vidal não pode ser o primeiro homem do meio campo. O Dorival sacou o Thiago Maia, o João Gomes estava suspenso. Um dos 2 tem que estar em campo. Não há condições de ter o Vidal como primeiro homem. Ele fez até um pênalti que dificilmente faria se tivesse um desses 2 em campo, porque provavelmente não estaria naquela posição. Esse pênalti gera um empate. E aí, quando entrou o Cebolinha, justamente no lugar do Thiago Maia, para tentar abrir mais o campo, o Cebolinha teve altos e baixos, fez a jogada de um dos gols, foi justamente o primeiro do Pedro. E aí o Pedro virou o jogo, mas jogou muito bem o Arrascaeta. Aliás, ele dá um passe para o Pedro fazer gol de peito, ele que dá o passe no primeiro segundo do jogo, praticamente, para o Gabriel entrar cara a cara com o goleiro, e surgiu o lance do pênalti e da expulsão do jogador do Red Bull Bragantino. E o Gabriel jogou bem também, o Gabriel tem jogado bem. Eu acho que o Pedro jogando bem não é novidade, isso aí já vem de algum tempo. Agora, o Gabigol jogar bem agora nesse período, eu acho extremamente importante. Eu tenho dito já há algum tempo que, embora o Pedro tenha esse retrospecto recente, esse momento muito bom, o jogador do Flamengo que é decisivo nesse período de 19 para cá é o Gabriel. Não, porque fez o gol no River Plate. Não só no River Plate. Pega o campeonato de 2020, quando o Senna era o técnico, e veja quantos jogos importantes, gols e passes para gol ele fez naquela reta final, quando o Flamengo venceu 6 jogos em 9 e foi campeão. Ele foi protagonista em todos os jogos, com gols importantes, partidas muito boas. Esse cara tem que estar bem. E um detalhe, ele perdeu um pênalti de novo, como sempre acontece, o goleiro vai para um lado, a bola vai para o outro, e a bola foi na trave. Contra o América Mineiro, ela passou rente à trave. Contra o Santos, no outro que ele perdeu no outro campeonato, também foi assim, o João Paulo para um lado, bola na trave. Eu acho que o Gabriel precisa, já que ele sempre desloca o goleiro, evitar, eu não quero ensinar o padre a rezar a missa, mas é uma observação, acho que é até óbvia, evitar bater tão rente à trave, que é bonito quando ela vai ali beijando a lateral da rede ali, né? Ela corre por ali mansamente, mas ele corre um risco desnecessário, porque o goleiro sempre vai para o outro lado, então ele pode chutar um pouquinho mais para dentro, não tão junto à trave, porque ele se expõe a um risco. E acontece, perdeu de novo, o goleiro nem sai na foto, mas a bola vai na trave. Contra o América Mineiro, o Cavicchioli era o goleiro, nem sai na foto, a bola passou rente à trave, porque ele tenta muito junto à trave. Como ele desloca o goleiro, eu acho que ele deveria rever isso, e até para mudar um pouco, talvez, a sua forma de bater, porque os goleiros já sabem como eles não acertam um canto, mas vão ficar sempre ali torcendo para a bola ir na trave, porque ele chuta muito rente ao poste. Eu acho que ele precisa ver isso, porque
Foram 8 pênaltis nessa temporada, ele errou 2. Então, um índice muito alto de erros para um cara que bate tão bem. Ele bate muito bem, é impressionante como ele consegue sempre iludir o goleiro dificilmente acerta o canto. Na carreira inteira do Gabriel, só um goleiro defendeu um pênalti dele, foi o César, que era goleiro do Flamengo, e ele jogando pelo Santos. Os pênaltis que ele perdeu, os 4 pelo Flamengo. Um no travessão, que foi até meio displicente contra o Botafogo, e esses 3 que eu citei. Um para fora, raspando na trave, e 2 na trave. E chegando no momento decisivo, né, jogos tão decisivos, eu acho que até isso tem que ter um certo cuidado também. E acho também que o Dorival, ele precisa rever ali algumas questões, as laterais, não só o Rodinei, mas o Ayrton Lucas jogou muito bem, dependendo do adversário. Eu não sei se o Felipe Luiz tem que ser sempre titular, acho que é discutível. Acho que alguns jogos, talvez o Ayrton Lucas possa ser esse jogador, ocupa mais ali o corredor esquerdo, preenche mais aquele lado, gera mais jogadas pelos lados do campo. O Felipe Luiz é ótimo, mas é um jogador veterano, que vem jogando bem, até porque consegue revezar, mas em algumas partidas talvez o Ayrton Lucas possa ser mais interessante. Então acho que é importante analisar o adversário e pensar em qual desses jogadores se encaixa melhor. Porque se você tem 2 bons jogadores na posição, não é necessário que, esse aqui é o primeiro da fila. Não, você pode usar de acordo com o momento, com a semana, com o calendário e com o oponente. E quarta-feira deve ser o último jogo do Flamengo completo, né, com o time supostamente completo, que é contra o Inter, vice-líder do campeonato, no Maracanã. Que eu acho que é o ótimo teste, porque o Inter certamente não vai dar espaço para o ataque do Flamengo de mão beijada, vai se defender bem, vai se fechar e vai ameaçar o Flamengo, vai atacar. Que é o que o Flamengo precisa, né? Depois tem jogo com o Cuiabá, aí vem o Corinthians na Copa do Brasil, aí não vai jogar mais com o time titular. Só contra o Corinthians, os 2 jogos, e contra o Atlético lá na final da Libertadores. Então o jogo de quarta também é um jogo bem interessante para o Dorival fazer ajustes finais aí na equipe, pensando nessas 3 partidas importantes que estão se aproximando. Você citou os gols do Gabigol, né? Os gols em jogos decisivos. Ele também fez contra o Palmeiras, né? Justamente numa bola colou a trave ali, bem colada a trave, no cantinho, assim, sem chances para o Everton, mas é aquela coisa, né? De alguns jogos para cá, pelo menos nessa temporada, o Gabriel Barbosa tem desperdiçado algumas chances nessa tentativa, né? Da bola colada na trave, bem no cantinho mesmo, né, do goleiro. E é importante ressaltar, né, juntos Gabigol e Pedro já marcaram 200 gols pelo Flamengo, incluindo 56 assistências, e eles já formaram o ataque titular do Flamengo 20 vezes no ano, sendo 14 com o Dorival Júnior no comando. Mas aí é aquela coisa, né, teve a lesão do Bruno Henrique, a gente entende, outros técnicos já chegaram a testar essa dupla, mas tinha ali o Bruno Henrique, e o Bruno Henrique numa fase assim esplendorosa, espetacular, né? E então a gente até entende por que o Pedro não ganhou tanta sequência assim quando o técnico não era o Dorival Júnior. Para você, Nilson César, essa fase aí do Flamengo de preparação para a Copa do Brasil, Libertadores, quase um laboratório, né? Se utilizando do Campeonato Brasileiro como se fosse um laboratório para essas 2 decisões. É Nilson. O que restou para o Flamengo, né? Se utilizar do brasileiro como um laboratório para essas 2 grandes decisões, que é o ponto o Flamengo como favorito. Favorito contra o Corinthians, um percentual assim, vamos botar um percentual, 55% para o Flamengo, ou 60% contra 40% do Corinthians. E contra o Atlético, eu coloco 60-40% para o Flamengo. Eu acho que o favorito para ganhar essas 2 competições é o Clube de Regatas do Flamengo.